eu quero primeiro agradecer a gentileza, muita saudade de vocês. Pernambuco e Ceará são estados que eu tenho um carinho, porque a gente faz um processo de troca, né, de rede, não sei, a gente foi se conhecendo e foi se identificando, então já estive aí em algumas atividades e eu quero muito agradecer, me permita fazer esse agradecimento através do Helder, companheiro da CUT, né, nós militamos, eu fui presidenta da CUT aqui no estado por 2 mandatos e atuamos juntos, hoje segui um outro caminho de representatividade da classe trabalhadora que é no parlamento. E me permita deixar aqui o meu abraço e meu afeto através da Joana, não sei se ela está nos acompanhando aqui dentro da reunião, Joana Almeida, não sei se dentro da reunião, dentro aqui do seminário, pelas redes, mas Joana foi presidenta da CUT em primeiro mandato, quando eu também fui, e passamos um processo de muito aprendizado juntos. Eu sinto muita saudade desse período e muita saudade de vocês. Bem, então agradecendo a gentileza de partilhar esse momento, acho que é uma grande responsabilidade, né, quando vocês decidem convidar alguém que não é do Estado para contribuir num debate, eu me senti com muita responsabilidade. Agradeço a gentileza, espero cumprir com os objetivos do seminário. E aí, parabenizando, né, a realização do seminário, quando nós iniciávamos as discussões sobre constituição de frente, nós talvez nunca tenhamos feito uma tática tão acertada, né? Já enxergávamos que sozinhos nós não conseguiríamos superar o momento que vivíamos à época e que era necessário a organização de frentes, né? Então a gente foi se organizando na frente, na nossa frente, assim como tem a frente Povo Sem Medo também, mas as frentes são fundamentais. Então eu queria resgatar essa tática acertadíssima. Constituir frente não é um processo fácil e às vezes a gente se embola, principalmente talvez quanto maior é a crise, mais a gente tende a se embolar com as nossas agendas próprias dos movimentos e como é que se constitui processos coletivos, né, e pontos convergentes que nós vamos aí atuando. Então, acho que o grande desafio é manter um processo, né, e já começo pelo final, né, eu acho que um desafio é manter um processo organizativo da frente e que consiga incidir na conjuntura para além dos nossos próprios movimentos, num cenário completamente adverso, que não poderia ser, não era previsível no início do ano, mas que nos pegou aí em condições que nós precisamos responder. Me permitam também fazer um cumprimento ao Gilberto de Carvalho, que está conosco, é um prazer vê-lo, mesmo que virtualmente, a Karina e o Leidiano, que são meus colegas aí de fala do seminário, para que a gente possa fazer o nosso debate. Bem, gente, eu vou ser muito, muito franca. O nosso Fora Bolsonaro está um pouco atrasado, na minha percepção, porque as eleições de 2018 elas não foram legítimas, e eu começaria por aí. Em condições normais, o Brasil jamais teria eleito um presidente da República como este aí que nós temos. Houve a interferência do Poder Judiciário, setores do Ministério Público, que o Intercept, ao fazer as denúncias, trouxe isso de uma forma transparente. A utilização de notícias falsas como instrumento para interferir no processo eleitoral foi algo avassalador, tanto hoje a gente tem uma CPI de fake news, tem investigação de fake news, mas foi um processo utilizado de forma muito intensa em 2018, dentro de uma tática que nós já estávamos enfrentando antes de 2018, porque nós víamos de um golpe parlamentar.
Então, as eleições de 2018 aconteceram na conjuntura de um golpe parlamentar, da retirada de uma presidenta da República que não tinha cometido crime de responsabilidade e, portanto, não havia motivos, né, para a sua retirada. Tanto é que setores importantes permaneceram na luta pela anulação do processo de impeachment da presidenta Dilma pela sua também ilegitimidade. E vivíamos naquele período e antes do período do golpe parlamentar, um processo que ele não é brasileiro, que ele é mundial, que alguns estudiosos classificam como uma nova forma de guerra, que seria uma guerra híbrida. Você constitui setores e atores sociais, sujeitos que não são diretamente os poderes ou os políticos, né, na maneira tradicional que nós temos, para fazer a desestabilização política, econômica dos países. Vários países viveram isso e acho que tem um livro que nos traz muitos elementos de como também há uma influência e há um processo de manipulação da opinião pública, inclusive de processos eleitorais, que é o livro dos Engenheiros do Caos, que eu acho que nos traz esse elemento. Ele não traz respostas, ele só traz perguntas, mas demonstra como que esse fenômeno de manipulação, muito pelas redes sociais, da criação de mitos, né? É um mito que ficou 27 anos no sistema, mas é o mito que confronta o sistema, e como que isso pegou em setores, né, esse discurso pegou em setores da sociedade, em setores populares, que nós arrogamos para nós a tarefa de representá-los, a tarefa de representatividade, né? Então, esse é um processo que ele é mundial, e foi nessa temperatura alterada que aconteceram as eleições de 2018. Então, Bolsonaro não foi eleito de forma legítima, por todos esses fatores que eu citei. Poderia citar mais, mas o nosso tempo é limitado, e, portanto, não era aguardar, nunca poderia ser aguardar 2022, porque não teria o que fazer em 2022. Bolsonaro ele foi muito franco: eu vim destruir, eu não vim construir. Então, o processo estava tão acelerado de destruição do emprego, da dignidade, do direito de comer, das políticas públicas, do controle social, da participação social, da previdência, dos direitos da previdência que acabam constituindo uma redistribuição de renda, estavam tão claros que, a esperar 2022... o que seria administrado, o que seria um governo pós-2022, né? Então, ele veio para destruir, e a destruição estava muito rápida. Nós perdemos muito rápido aquilo que se demorou muito tempo para construir. Parte já alicerçada do governo Michel Temer, como a PEC do teto dos investimentos sociais, a própria reforma, a primeira, né, a reforma trabalhista, porque agora o Bolsonaro dá sequência a ela, mas teve aí um alicerce, né? Então, essa ilegitimidade desse governo, que vem cometendo crimes de responsabilidade desde que assumiu, não é? Se você pegar, assim, no debate jurídico, que não é o nosso objetivo aqui, mas todos esses atentados à democracia, aos demais poderes, à imprensa, comportamentos no plano internacional que eles têm, todos eles vão constituindo crimes de responsabilidade que vem desde 2009. O companheiro Gilberto Carvalho traz, é a questão sempre da correlação de forças, mas é sim um governo ilegítimo, e que, portanto, nada mais legítimo do que a discussão do fora Bolsonaro e das táticas que farão com que esse movimento se amplie cada vez mais. É um governo que está matando o seu povo. E isso nós precisamos potencializar esse debate. Cada estado está vivendo uma realidade. Não acreditem nos números de Minas Gerais, porque em relação à pandemia, porque aqui há um alinhamento, né, à agenda bolsonarista, e há uma subnotificação extraordinária. Nós não sabemos, como no Brasil nós não sabemos quantas pessoas estão contaminadas, né? Então nós estamos com um presidente que faz um processo de higienização
nós estamos diante de uma agenda de higienização da população, porque a maioria que está morrendo é pobre e negra. Nos setores no mesmo município, o setor, as áreas de melhor poder econômico estão com o coronavírus melhor controlado. Tem melhor assistência de planos de saúde, em que pese quando chegar em colapso, o colapso também chega ao sistema privado de saúde. Mas onde a contaminação se alastra mais e onde essa contaminação resulta em maior mortes e menor atendimento no sistema público de saúde. É na periferia, é com o povo, é com o pobre, é o negro, inclusive os dados dizem isso, né, que a maioria daqueles que estão morrendo, inclusive, são negros. Né? Então existe aí um fenômeno que é de higienização. Né? Quando ele fala, e daí, não sou coveiro, e quando ele faz sinais que parte da população acredita, uma gripezinha, se você tiver porte atlético, vai passar. Esse processo contribuiu sobremaneira para os dados que nós temos hoje, de mais de 20 mil mortes, recordes, né? Em relação, acho que ontem, hoje eu ainda não sei, mas ontem nós batemos o recorde de maior país no mundo, o país com maior número de mortes em 24 horas. Isso tende a aumentar, né? A tendência agora é o vírus ir para cidades com menor número de habitantes e interiorizando, onde tem menos condições de infraestrutura no sistema de saúde, porque o SUS está sendo bombardeado, atacado, sucateado há bastante tempo, e, portanto, as pessoas terão menos condições de assistência à saúde, tanto na rede pública e, em determinada medida, também na rede privada. Quando a pandemia chegou ao Brasil, o governo manteve a sua agenda de austeridade. Ele insistiu na agenda que ele trazia desde 2019, e acho que esse é um ponto gravíssimo, né, que nós precisamos colocar no cenário desse enfrentamento. Uma agenda que era uma agenda de austeridade, de ajuste fiscal, não é? Em que pese ele tenta hoje capitalizar a questão dos R$600, porque ele tenta fazer isso, né? A vinculação direta, o aplicativo, o governo federal, mas a proposta inicial era um auxílio de R$200, era um auxílio de fome, era um auxílio exatamente para que as pessoas sem condições de sobrevivência quebrassem o seu isolamento, e um processo absurdo, não só de desarticulação com os estados, tanto é que nós tivemos vários movimentos dos governadores, né, em uma unidade tática em relação ao que ele apresentava, como ele colocou o apoio, né, fiscal aos estados e municípios, ele condicionou a um ataque aos servidores e aos serviços públicos. Nós vamos ter um apagão dos serviços públicos no país. Eu li uma reportagem ontem de que aqui em Minas Gerais tem 4 mil policiais e bombeiros em condições de aposentadoria, de ir para a reserva, né, no caso. 4 mil. Sem ter concurso público que consiga suprir, ou melhor, de acordo com as coisas que estão sendo aprovadas, sequer concursos públicos poderão ser feitos, não é? Em todos os nossos estados, eu imagino que tenha sido aprovada legislação para contratação de profissionais da saúde, porque já tem uma deficiência, né, de profissionais, dada os ataques reiterados aos servidores públicos. Então, daqui até o próximo ano, a possibilidade de você ter um apagão dos serviços públicos, porque quem está vai sair, exatamente porque os ataques estão tão velozes que ele vai sair porque ele sabe que ele não terá mais evolução e, no mínimo, para garantir aquilo que já tem. Né? A reforma da Previdência, ela já promoveu um pouco desse apagão, e agora ainda os estados cuidando das suas reformas locais. Né? Grande questão no Brasil, que a gente não consegue dimensionar, como o governo federal fez uma opção, tem uma opção política por não ter um diagnóstico correto, né, da pandemia, porque não tem testagem. Eu peguei um dado, por exemplo, o Brasil fez, o Portugal fez 37.223 testes por 1 milhão de habitantes. O Brasil fez 100.597
testes para cada 1 milhão de habitantes. Essa é a síntese. Aqui em Minas Gerais, que é um alinhamento muito grande, por isso que eu estou trazendo alguns exemplos, lamentavelmente, exemplos mineiros. Aqui em Minas Gerais, a gente tem uma capacidade na fundação que faz testes aqui com a rede parceira de 2.000 testes por dia. Aqui são feitos 350. Porque o governo decidiu politicamente não fazer testes. Nós tínhamos 101 mil pessoas suspeitas de ter o vírus. Esses números desapareceram, porque desde o mês de maio o governo parou de informar quantas pessoas estão suspeitas. Então, eu foquei no Fora Bolsonaro, mas eu rapidamente pulei para a pandemia, Beatriz, porque eu acho que esse... Beatriz? 5 minutos, viu? Ok, porque eu acho que esse é uma das grandes questões com as quais nós temos que enfrentar. A população está morrendo, parte dela está em condições ainda mais precárias do que estava em relação ao seu trabalho, à sua sobrevivência, indo para a miséria, para a fome, com um governo que faz parte do seu plano que parte da população morra. Você conversa com fundamentalistas e eles dizem, não, os velhos vão morrer mesmo, faz parte desse momento, isso aí não tem o que fazer. É a forma do pensamento genocida de quem está governando o nosso país nesse momento. Então, a questão da pandemia, eu acho que o enfrentamento a ela precisa estar no cenário da organização, enquanto movimentos, enquanto partidos, enquanto articulação para o próximo período, porque nós precisamos disputar esse pós-pandemia, esse momento do pós-pandemia, como ele será. Nós temos que assumir uma tarefa a mais além daquela que nós já temos. Por isso, a ideia dos planos emergenciais, que trazem plataforma de enfrentamento ao coronavírus em cada estado. Minas Gerais fez a sua plataforma emergencial. Precisa... Exatamente, nós precisamos tensionar por soluções em relação a essa pandemia e disputar o pós-pandemia. Me preocupa muito, não vai dar para aprofundar, mas se nós pegarmos, por exemplo, a questão da educação, que está numa grande disputa e podemos ter um largo processo de retirada do Estado e de privatização no pós-pandemia, dada a disseminação de educação à distância, educação remota, educação não presencial, etc., na educação básica de uma forma avassaladora, a questão do sistema de saúde, que não está sendo fortalecido, nesse momento que nós estamos enfrentando, então como fica esse pós-pandemia, e a articulação de forças para que, de fato, nós possamos interromper o governo Bolsonaro, que, além dele não ter a legitimidade de ter sido empossado e de ter tido esse período de governo, é um governo que, se chegar a 2022, ele terá matado grande parte do seu próprio povo do seu país, destruído muito da estrutura estatal que serve ao povo brasileiro, à nossa soberania, e, portanto, nós precisamos de ações que aglutinem forças para isso. Não é um processo fácil, porque a pandemia nos coloca algumas dificuldades de organização presencial, mas, de fato, nós estamos vendo uma maior movimentação fora Bolsonaro ou pró-impeachment, estamos em melhores condições do que estávamos há um tempo atrás. Movimentação maior do judiciário, uma movimentação maior da imprensa, movimentação maior de setores da elite, setores todos eles que foram golpistas. Eu me lembrava aqui de um livro já antigo, na minha época não era, mas do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, acho que esse é o nome, que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, porque a ideia de fazerem antes que o povo tome a iniciativa. Então, acho que também é um cuidado desse processo todo que nós precisamos ter, de como o Centrão vai se articulando, porque ele está satisfeito
insatisfeito com a agenda liberal que está em curso no país, insatisfeito com a crise política instalada e esse perfil autoritário, porque o perfil autoritário confronta com os demais poderes, né, e tenta anular os demais poderes, mas nós temos aí mais elementos do que nós tínhamos em outros momentos. Então, nos cabe aproveitá-los, intensificá-los e compreender que nós não estamos diante de um governo que negocia. Acho que eu vi muito isso ano passado. A ideia de apresentar pautas, reivindicações, mobilizações. Esse não é um governo que negocia, esse é um governo que destrói, né? E, portanto, ele precisa ser interrompido. Então, fora Bolsonaro, dentro das nossas articulações populares, sindicais, sociais, além de partidárias, é fundamental. Espero ter contribuído no debate e sigo aqui para que nós possamos debater. Eu fico com vocês até por volta das 16 horas também, porque eu tenho uma próxima atividade. Esse teletrabalho, ele piorou a nossa vida militante, né? Várias atividades estão sendo aí trazidas e eu tenho já um compromisso com uma turma para debater as questões da educação, mas sigo aqui com vocês no debate. Obrigada. Beatriz, muito obrigado pelas suas contribuições.